bom? Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está assistindo aí mais um capítulo do A Prova Natal, né? Hoje iremos dar continuidade no nosso projeto com a aula de Química comigo, o professor Estevão Vilela. Então vamos embora, vamos fazer desse encontro ser o encontro mais produtivo de todos, tá bom? A gente vai focar aqui, de fato, na estatística, a parte mais recorrente da prova de Química no Enem, beleza? Vamos embora? Pessoal, seguinte, quando a gente fala de Química na prova do Enem, a gente precisa pensar no top 10 de conteúdos que de fato vão cair, certo? Sem sombra de dúvida. E um dos conteúdos que mais cai fora, certo? Assim, ó, disparadamente, é a parte de Química Orgânica, certo? Química Orgânica, pessoal, é a área da Química que de fato vai estudar todos os compostos que envolvem carbono. Então, nós temos dois tipos de compostos, os inorgânicos e os orgânicos. Os inorgânicos são aqueles que vêm basicamente de minérios, coisas do tipo, tá? E os orgânicos são aqueles que têm como elemento principal o carbono. Exemplo, você é cheio de substâncias orgânicas no seu corpo. Quem são essas substâncias, Estevão? Carboidratos, proteínas, lipídios, gorduras, todas essas substâncias possuem carbono como elemento principal. Então, basicamente, a gente pode dizer que é orgânica, certo? Eu vou pedir para você acompanhar aqui comigo, tá bom? Nossa apresentação, onde eu vou trabalhar com você algumas, certo? Partes teóricas que você, de fato, precisa ficar atento, você precisa ter noção, e depois a gente vai aplicar isso em alguns contextos do nosso dia a dia, porque a prova de Química no Enem é uma prova interdisciplinar, então ela faz uma ponte, tanto com o conteúdo de Física, conteúdo de Biologia, como a parte de Geografia, Física e assim por diante. Então, além de saber Química, você tem que saber aplicar no seu dia a dia. Por quê? A prova do Enem ela vai cobrar isso de você. E, por último, a gente vai para as questões onde, de fato, eu vou mostrar para você como o Enem ele vem trazendo nas últimas edições, certinho? Então, vamos embora. Pessoal, primeiro passo. Quando a gente fala, certo, sobre substâncias orgânicas, a gente precisa pensar sobre o que é uma classe funcional. O que é uma classe funcional? Classe funcional, certo, é um grupo de substâncias que tem uma característica em comum. Vou dar um exemplo. Né? Para as meninas, as mulheres, quando você está fazendo sua unha, você vai lá, pinta, borra, você precisa utilizar um produto químico para retirar aquele esmalte, né? Normalmente a gente não pode usar água porque a água não retira esmalte. Se você parar para pensar, né, todo mundo tem uma noção que semelhante dissolve semelhante. Se a água ela não tira o esmalte é porque ela não é semelhante ao esmalte. Então, normalmente a gente usa substâncias que têm características semelhantes àquele produto químico que está aplicado ali sobre sua unha. Um desses, né, produtos é a acetona. A acetona comercial que você tem, que a gente também chama quimicamente de propanona, tá? Então, a acetona, como eu falo para você, a acetona é um grupo muito amplo, que existem vários tipos de cetonas, e um desses tipos é a propanona, que você usa no seu dia a dia. Então, quer dizer que cetona é o quê? É uma classe, é um grupo funcional, certo? É uma junção de substâncias que têm basicamente a mesma característica, mas vão diferir ali, por exemplo, na sua estrutura, na forma como estão organizadas e coisas do tipo. Outro exemplo, quando você, né, em algum momento se deita na grama, ou por algum acaso você está no interior, e aí você sente, por exemplo, aquela picadinha da formiga. Você começa a ter uma reação alérgica na sua pele, né? Nós temos as camadas de tecido da nossa pele, né? E aí uma dessas camadas é a camada epitelial. Epitelial é essa camada aqui, ó, de superfície. Quando você é picado por uma formiga, essa camada da superfície ela começa a ter uma reação inflamatória por causa de uma substância que é depositada nessa camada, que é o que a gente chama de ácido metanóico. Opa, metanóico, inclusive, foi notícia recente, né? Por causa lá da adulteração das bebidas com metanol. O ácido metanóico, ele é um tipo de substância orgânica que pertence a uma função, a uma classe funcional chamada de ácidos carboxílicos. Então, lembra comigo, o que é uma classe funcional? É um grupo de substâncias que têm mesmas características. Como é que eu consigo reconhecer essa classe funcional, certo? Para reconhecer essa classe funcional, a gente vai procurar, então, certas características que vão acabar se repetindo dentro de todas as substâncias, ok? Que características são essas? Aí veja só. Quando a gente começou a aula, eu disse para você que uma substância orgânica ela tinha como principal elemento o quê? O carbono. Só que se a gente pegar essas substâncias orgânicas e começar a adicionar outros elementos, né? Na biologia tem uma frasinha muito conhecida que é o famoso CHOMPS. O que é o CHOMPS? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses são os elementos primordiais para a existência de vida, para a existência de matéria orgânica. Então, quando a gente vai adicionando em uma substância orgânica oxigênio, nitrogênio,
fósforo, enxofre e assim por diante, a gente forma as nossas classes funcionais, os nossos grupos funcionais. Então, eu vou começar a trabalhar com você aqui o primeiro tipo de classes funcionais, que é as classes chamadas de oxigenadas. Olha o nome. Oxigenada, a presença de quê? De oxigênio, certo? A primeira estrutura que eu quero que você observe comigo aqui na nossa apresentação é quando a gente tem uma função oxigenada, tem presença de oxigênio, só que essa função a gente tem um grupo específico chamado de carbonila. Lembra que eu disse que você tem que reconhecer estruturas que são basicamente recorrentes dentro das substâncias. Olha isso aqui, ó. A carbonila, pessoal, é quando o meu carbono... Lembrando, química, pessoal, é um assunto muito massa, mas você tem que ter cuidado com algumas informações que são de nota de rodapé, certo? O carbono ele é o elemento principal, mas ele tem que fazer sempre 4 ligações químicas para poder ser estável. Estevão, como assim estável? Pessoal, os elementos químicos da natureza, eles não existem sozinhos, tirando, certo, um grupo de elementos chamados de gases nobres. Quando a gente vai olhar a tabela periódica, por exemplo, tabela periódica não é para a gente, certo, decorar, é para a gente consultar. A gente percebe que na natureza foram catalogados 113 elementos químicos, ok? Esses elementos eles estão divididos entre as suas diversas características. Todos eles precisam se juntar uns com os outros para poderem existir na natureza, certo? Principalmente nas substâncias químicas. Quem não precisa se juntar são os gases nobres. Por isso que a gente chama ele de nobre. Por quê? Porque ele existe sozinho. Aí você vai me perguntar, Estevam, por que ele precisa se juntar? Ele precisa se juntar por um motivo, certo? Quando a gente tem um elemento químico sozinho, normalmente eles possuem grande energia. E na química, energia alta significa baixa estabilidade. Então eles não são estáveis. Eles se juntam com outros elementos para formar as famosas substâncias químicas. Por isso que a gente só tem 113 elementos, mas a gente conhece diversas substâncias na natureza, certo? Desde fármacos, certo? A flavorizantes, que são substâncias que geram aroma e sabor, e assim por diante. E aí o carbono é um desses elementos. O carbono ele precisa fazer 4 ligações químicas para existir. Por isso que aqui na nossa imagem, você está vendo, certo? Ó, as 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Quando o carbono ele faz 4 ligações e ele está conectado de forma, ó, com uma ligação dupla com oxigênio, a gente chama isso de carbonila. Então, carbono fazendo ligação dupla com oxigênio, a gente tem uma carbonila, certo? Aí, beleza. Olha para cá, por quê? É a partir disso aqui que você vai começar a identificar quem são os tipos de substâncias. Quando eu pego essa carbonila, certo? Ó, essa carbonila, se eu adicionar um grupo chamado de OH, eu gero uma função orgânica chamada de ácido carboxílico. É a primeira função orgânica, então, que você vai estudar. Quando é que a gente tem um ácido carboxílico, galera? Eu tenho um ácido carboxílico, então sempre que eu tiver o quê? Uma carbonila ligada com quem? Com OH. Deixa eu dizer um negócio. Ano passado, na prova do Enem, caiu uma questão, certo? Onde você tinha que olhar para uma molécula química. Eu botei 2 exemplos aqui, ó. Ácido metanóico, que é o ácido proveniente, por exemplo, da picada das formigas, e o ácido etanóico, certo? Que esse ácido etanóico, você conhece ele como vinagre, certo? É o famoso ácido acético, que os dois compostos, eles apresentam exatamente essa característica que a gente está mostrando aqui, ó. Carbonila ligada a quem? A um grupo OH, que é o que a gente chama de hidroxila. Estevão, peraí, se você tiver uma carbonila ligada a uma hidroxila, isso aqui vai se chamar como? De carboxila. Carbonila ligada a hidroxila, você tem uma carboxila. Então, sempre que eu tiver, ó, na ponta de uma substância orgânica, uma carboxila, você está falando então de uma substância específica chamada de ácido carboxílico. Então, eu olhei para essa molécula na minha prova, por exemplo, ácido metanóico, ácido etanóico, eu estou vendo, ó, certo? Carboxila, carboxila, isso aqui é o quê? É um ácido carboxílico, certo? Então, é uma substância orgânica que possui caráter ácido, o próprio nome já está dizendo. Lembra, o que é que são ácidos? Ácidos são substâncias que possuem, certo? Sabor azedo, são substâncias corrosivas, são substâncias que podem gerar oxidação, são substâncias que podem gerar, pessoal, perca de massa, podem enferrujar uma substância química e assim por diante, tá? Então, ó, o primeiro passo é saber reconhecer. Tá aqui, ó, ácido metanóico. Para ter um ácido carboxílico, eu tenho que ter a minha carboxila. Agora, vem cá.
O seu ácido carboxílico, ele também pode aparecer de outra forma para você na prova do Enem. Como, Estevão? Ele pode escrever assim, ó, COOH. Por que, Estevão? Carbono fazendo dupla com oxigênio, tá ligado com outro oxigênio e esse hidrogênio está ligado no meu oxigênio. Então, se aparecer C dupla O, OH ou COOH, isso é o que, pessoal? É um grupo funcional chamado de carboxila e a minha substância ela vai pertencer à função chamada de ácido carboxílico, tá? Ó, belezinha? Vamos lá. Agora tá aqui, ó, vários exemplos de ácidos carboxílicos. Ó, preste atenção. Qual é a diferença entre essa substância da esquerda e da direita? Todas elas são ácidos carboxílicos, ó. Olha o ácidozinho carboxílico aqui, olha o ácido carboxílico aqui. A diferença está na quantidade de carbonos que essa substância tem. Enquanto essa da esquerda tem um carbono, 2, 3, a da direita tem 1, 2, 3, 4 e ainda tem esse aqui, ó, fora da minha parte linear, que é o meu quinto carbono, né? É o carbono que a gente chama de ramificação. Esses caras, eles têm nomes diferentes. Por quê? Se eles têm estruturas diferentes, são substâncias diferentes que pertencem, então, à mesma função que é o ácido carboxílico. Estevão, como é que é o nome desse cara? Ah, vou te ensinar agora. Para você, pessoal, fazer a nomenclatura dessa substância, eu sempre vou começar pela palavra o quê? Ácido. Então, se eu estou falando de um ácido carboxílico, eu começo, certo? A minha nomenclatura pela palavra ácido. E aí você vai olhar para a quantidade de carbonos que tem na sua substância. Quantos carbonos a gente tem aqui, pessoal? 1, 2, 3. Ó, vem cá. Quando você estudava português, na verdade você ainda estuda, né, meu filho? Vai fazer a prova do Enem, tem que saber português. Você aprende que as palavras, elas são formadas por partes, né? Como assim, chegam por partes? Você tem o que a gente chama de prefixo, nós temos o infixo e nós temos o sufixo, certo? Ó, então eu tenho a parte inicial da palavra, eu tenho uma parte central, termo central, mas eu também tenho o quê? A parte final, né? Para dar o nome de uma substância orgânica, eu preciso pensar como se fosse exatamente dessa maneira. Eu preciso pensar o que é meu prefixo, o que é o meu infixo, o que é o meu sufixo. Olha para cá. Você vai começar então com a palavra ácido, né? Depois que você, certo, colocar o termo ácido, você vai procurar o prefixo. O que é o prefixo? O prefixo é o número de carbonos que tem na sua molécula. Ó. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3. Aí, grava isso aí, ó. Pega a canetinha, bota do lado aí no papelzinho, grava o que eu vou dizer. Quando você tiver uma substância orgânica que só tem um carbono, você vai usar um prefixo chamado de MET, M-E-T, MET. 2 carbonos, ET, 2 carbonos. 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but. Vou te dizer por que a gente usa isso aí. Pessoal, a ideia da nomenclatura das substâncias orgânicas começou hoje não, viu? Começou faz muito tempo, certo? Desde a época dos alquimistas, Idade Média e tudo mais. E esses prefixos, eles vinham das margarinas, né? Existiam margarinas metílicas, propílicas, butílicas e assim por diante. Por isso que ficou esses prefixos, ó. 1 carbono, MET. 2, ET. 3, prop. 4, but. Certo? Então, Estevão, por isso que quando eu estava vendo lá o jornal, né, a notícia do metanol, ele falou metanol, MET. É porque essa substância só tem um carbono. Tá bom, jovem? Então, fique atento. Se esse cara aqui, ó, então ele tem 3 carbonos, qual é o prefixo que a gente usa? Ó? MET, não. ET, não. Prop. Estevão, mas você não falou. Se tiver mais que 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim em diante, aí você vai usar, pessoal, a ideia matemática. Por exemplo, se eu tivesse 5 carbonos, eu usaria o termo o quê? Penta. Só que eu não vou usar penta, eu vou usar pente. Você vai tirar o quê? A vogal, o A no final. Então ficaria pente. Se fosse 6 carbonos, eu usaria o termo o quê? Hexa. Só que eu tiraria esse A e ficaria hex. E assim por diante. Então esse cara aqui tem 3 carbonos, MET, ET, prop, ó. Ácido, prop. Galera, preste atenção. Entre os carbonos, tá? Existe só ligação simples, dupla ou tripla. Simples é se tiver só um tracinho. Dupla, 2 tracinhos, tripla, 3 tracinhos. Se tiver só ligação simples, aí agora vem o nosso infixo. Lembra do prefixo? O prefixo é o número de carbono. E o infixo, Estevão? O infixo é o tipo da ligação química. Se tiver, pessoal, uma ligação só, simples, a gente vai usar um infixo chamado de an.
Se tiver dupla, Estevão, aí a gente vai usar um infixo chamado de em. Se tivesse tripla, aí eu usaria um infixo chamado de in. Então vem cá, ó. Ácido, met, et, prop, só ligação simples. Ácido, propan, e agora vem um sufixo. Toda vez que for um ácido, vai terminar com a palavra, pessoal, oico. Esse é o ácido propanoico. Olha aí comigo. Então, ó, ácido, certo? O que, Estevão? Ó, hidrocarboneto, quantidade de carbonos, 3. Prop, só ligação simples entre carbonos. Terminou, certo? A função vai ser o quê? Um ácido, né? Então termina em oico. Oico, ácido propanoico. Esse aqui, ó, esse aqui é o ácido metanoico, ó. Ácido, porque é um ácido carboxílico, só tem um carbono. Met, só ligação simples, tá? Estevão, tá fazendo uma dupla. Pessoal, tem algum outro carbono aqui? Tem. Para ser ligação dupla, a gente tem que pensar que ela tem que estar entre os carbonos. Você já ouviu uma história, eu vou até voltar aqui. Você já ouviu, provavelmente, que existem substâncias chamadas de saturadas e existem substâncias chamadas de insaturadas, né? Substâncias saturadas são aquelas substâncias que entre os carbonos, pessoal, só existe ligação simples. Por exemplo, tá vendo esse ácido aqui? Entre os carbonos só existem ligações simples. Então, esse ácido é uma substância saturada. Aí você vai lembrar, por exemplo, que existem as gorduras e os lipídios, né? Qual é a diferença de gordura para lipídio, hein? Vamos pensar aqui rapidão. Pessoal, uma gordura é uma substância sólida, é uma substância saturada, certo? Quando, por exemplo, a gente vai, né, fritar algum alimento, preste atenção, isso aqui não é conversa fiada não, é o que a prova do Enem ela quer de você, ela quer que você saiba interpretar os conceitos que você tem no seu dia a dia, certo? Você vai fritar algum alimento. Antigamente, a galera mais antiga, né, o pessoal mais idoso, né, não precisa ser nem tão antigo assim. A gente tinha uma ideia de que seria mais saudável fritar um alimento com manteiga, não é margarina, viu? Cuidado, presta atenção. Manteiga, banha de porco. E manteiga e banha de porco são substâncias saturadas. Saturadas por quê, Estevão? Opa! Porque só tem ligação simples entre os carbonos da minha substância. Certo? Diferente, certo, do que hoje a gente faz. Hoje em dia é mais difícil, né? Tem gente que ainda gosta de fritar com manteiga, com banha de porco, mas a galera gosta também de fritar com óleo, com azeite, tá? Porque óleos e azeite são substâncias insaturadas. Estevão, o que é uma substância insaturada? Você tinha dito que a substância saturada era aquela que tinha ligação simples entre os carbonos. A insaturada, pessoal, é quando os meus carbonos eles têm ligação dupla ou tripla entre eles. Por exemplo, aqui não tem carbono. Se não tem carbono, só tem um carbono. Esse carbono não está conectado com outro, então eu vou considerar como se fosse só ligação simples. Mesmo que você esteja vendo uma dupla aqui, você vai dizer que esse cara só tem ligação simples, porque não tem outro carbono. Eu só posso dizer que uma substância é saturada ou insaturada se tivesse outro carbono, tá? E aí, as substâncias insaturadas, elas têm essa característica. Deixa eu dizer um negócio. Sabia que não é legal se você fritar as coisas com manteiga ou com banha de porco, porque substâncias saturadas, pessoal, elas acabam, certo? Vamos dizer que valorizando a presença de um tipo de gordura bem desejada no seu corpo, que é o que a gente chama de LDL, é o famoso colesterol, né? Colesterol ruim. Preste atenção, substância química não tem caráter, não tem como dizer se é bom ou ruim, certo? Mas o LDL, ele tem uma baixa densidade. Por que ele tem uma baixa densidade? Ó? É um lipídio de baixa densidade, é do inglês, tá? Ele tem uma baixa densidade porque ele é feito de gorduras. E gorduras chamadas de saturadas. Quando você pega, por exemplo, um nutricionista, o nutricionista às vezes mostra, fulaninho perdeu tantos quilos de gordura. Você pega a peça, meu amigo, de gordura meramente ilustrativa, aquelas pecinhas de plástico, o tamanho da gordura é desse tamanho, 5 quilos de gordura. Agora, pega 5 quilos de massa muscular, que massa muscular é feita de proteína, tá? É desse tamanhozinho, 5 quilos. A densidade da gordura e a densidade de uma proteína, né, é diferente. Então, quando a gente pega, por exemplo, manteiga, quando a gente pega banha de porco, a gente vai fritar um alimento, a gente está valorizando o alimento em gorduras do tipo saturada. Essas gorduras saturadas, elas não são boas para a gente. Por que, Estevão, elas não são boas? Porque quando você ingere gordura saturada, pelo fato dela ter uma baixa densidade, ela acaba se acumulando, pessoal,
do que a gente chama de vasos arteriais. E isso gera um fenômeno chamado de arteriosclerose, que é exatamente o quê? É você danificar esses vasos arteriais aí. Aí sabe qual é a consequência disso tudo? A consequência disso tudo é porque a sua pressão sanguínea vai aumentar. O fluxo de sangue dentro do seu vaso arterial, ele vai ser maior. Imagine que sua artéria é uma mangueira. Imagine que sua mangueira está entupida. A água, quando passa, ela vai precisar passar com a maior pressão. Essa maior pressão faz mal para você, porque gera o quê? Uma sobrecarga no seu coração. Seu coração vai precisar bater mais, ele vai precisar bombear mais sangue com a pressão maior, e isso vai gerar vários problemas fisiológicos. Então, olha aí que coisa simples. Na prova do Enem, ele pode te dar uma substância para perguntar se ela é saturada ou insaturada, certo? E normalmente gorduras saturadas são sólidas, gorduras insaturadas são líquidas, né? Por exemplo, o azeite, o óleo são substâncias insaturadas. Então a gente normalmente frita com azeite ou com óleo, que é para preservar a saúde das nossas artérias, dos nossos vasos sanguíneos e evitar problemas de vasoconstrição, né? Gerando assim problemas cardiovasculares. Cuidado, preste atenção com isso aí, tá bom? Então, quando eu dou adiante aqui, ó, veja bem, esse cara é um ácido, certo? Aí eu vou olhar o prefixo é o número de átomos de carbono que tem, só tem um carbono, a gente chama de quê? Met, certinho, ó. Qual é o tipo de ligação que tem entre os átomos de carbono? Esteve, não tem átomos de carbono, só tem um. Então a gente considera que é simples, certo, ó. Sempre que é um ácido carboxílico, a gente termina em quê? Ácido metanóico, certo? Ó, então, quando uma formiga ela ferra uma pessoa, ela causa essa irritação na pele. O ácido metanóico, ó, é um composto que causa esse tipo de irritação. Dica, quando você um dia, né, levar uma picada na formiga potente, meu amigo, que é interior, às vezes você leva uma picada dessa, procure um médico, porque provavelmente ele vai passar um antihistamínico para você, tá? Que é exatamente para evitar essa reação alérgica. Agora, olha só, tá vendo? Ó, palavra ácido, aí, prefixo indicativo, 2 carbonos, et, só tem ligação simples entre os carbonos, termina aqui em quê? Óico. Ácido etanóico, ele está presente no vinagre. O vinagre é uma mistura, tá? É uma mistura homogênea, cuidado. O Enem gosta de perguntar o que é uma mistura homogênea e heterogênea. Mistura homogênea também pode ser chamada de solução. Solução é aquilo que a gente não consegue diferenciar quem está em menor quantidade e quem está em maior quantidade, certo? Ó, quando você pega, pessoal, aqui, ó, o ácido metanóico, né, que era da formiga, e o ácido acético, que é o etanóico, você percebe que o ácido etanóico, ele está presente no vinagre, mas ele está misturado com água. Então, ácido acético, vinagre são nomes comerciais, certinho? Tem que ter cuidado com isso aí. Agora, vem cá, ó. Quando eu pego essa outra substância aqui, novamente, ó, ácido carboxílico. Pessoal, preste atenção, tem um carbono agora que está fora da nossa linearidade. Quando esse carbono está fora da nossa linearidade, ele é considerado para a gente uma ramificação. Ramificação não faz parte da ideia de prefixo para nomear as substâncias orgânicas. Então, se eu tenho, certo, uma ramificação, eu preciso numerar a minha cadeia carbônica. Como é que eu numero essa cadeia carbônica, Estevão? Você vai começar sempre o primeiro carbono próximo à minha função. Então, se aqui é a função ácido carboxílico, o meu primeiro carbono é o carbono da função. E aí eu vou procurando uma sequência que gere a maior quantidade de carbonos. Se eu vier então aqui, ó, esse é o segundo carbono, mas se eu descer, esse é o terceiro, né? Se eu prosseguisse, esse seria o terceiro e esse seria o quarto. Então, se eu for linearmente nessa molécula, eu percebo que a maior cadeia é a cadeia o quê? Principal. Já aquele carbono, ele está fora da cadeia principal. Quando a gente tem um carbono fora da cadeia principal, a gente chama isso de quê? De ramificação, certo? E aí, como é que eu faço para dar o nome? Mesmo caso, isso aqui não é ácido, começa com a palavra o quê? Ácido, certo? Ó. Quantos carbonos a gente tem na cadeia principal? Estevão, agora eu não vou começar por isso. Por quê? Porque quando eu tenho ramificação, eu primeiro preciso mostrar onde está a ramificação. A ramificação não está no carbono 2, então quer dizer, pessoal, que isso aqui para a gente é o 2-met, porque só tem um carbono na ramificação. Quando só tem um carbono, a gente usa o quê? O termo met. Il é porque é uma ramificação. Sempre que a gente tiver uma ramificação, eu vou adicionar junto ao termo do número de carbonos que está nela, a palavra il. Então, metil é porque tem uma ramificação, tem um cara que está fora da cadeia principal. Então, esse é o ácido 2-metil, certo? Ó, aí agora eu vou para a cadeia principal. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 4. Prefixo, met, et, prop, but. Ácido 2-metil, but, ó. But por quê, Estevam? Tem 4 carbonos na cadeia principal.
Só tem ligação simples entre os carbonos. Ligação simples a gente chama de quê? E esse cara é um ácido carboxílico, terminou em quê? Então, galera, óico, esse é o ácido 2-metilbutanoico, tá? Estevam, eu tô sentindo que parece algo simples, mas ao mesmo tempo é algo bem técnico, né? Exatamente. Pessoal, esse tipo de questão é uma questão que tem uma grande facilidade para o aluno, porque acaba sendo um conteúdo memorístico. Então você, se entende as regras, consegue aplicar elas de forma tranquila. O Enem ele vai apenas contextualizar, ele vai trazer uma situação presente na química, na física, na biologia, contextualizar, vai te dar a substância, uma molécula, normalmente ele gosta de trabalhar com imagens, então ele mostra essa molécula e ele vai pedir para você dar esse nome. Como aconteceu ano passado, gente. Aconteceu ano passado. Então você tem que estar preparado porque esse assunto é um assunto de maior recorrência. Substâncias orgânicas, funções orgânicas está presente todo dia na prova do Enem. Sempre que a gente pega a prova do Enem, tem uma questão de funções orgânicas, eu tenho que saber isso aí, tá bom? Então vamos embora. Pessoal, nós temos outros exemplos aqui, ó. Vamos dar uma adiantada, uma acelerada, ó. A gente tem aqui o meu ácido carboxílico, aí a cadeia principal agora é essa cadeia, ó, que é a maior cadeia, e nós temos as ramificações. Eu tenho ramificação no carbono 2, tenho ramificação no carbono 3, ramificação no carbono 4. Além disso, eu tenho ligações de tipo dupla. Como é que a gente faz? Primeiro diz o nome das ramificações. Pessoal, olha só, esse cara aqui tem 2 carbonos, etil. Esse cara só tem um carbono, metil. E sempre que tiver, ó, essa formulazinha aqui que você está vendo, isso aqui é o que a gente chama de benzeno. Só que o benzeno, ele é considerado aqui uma ramificação, né? Porque ele não está fora da cadeia principal. Então a gente chama isso aqui de fenil. Cuidado, tá? Fenil é quando eu tenho um benzeno como ramificação. Então, esse cara vai ser o ácido, aí agora eu vou ter que dizer o nome das ramificações. Só que esse nome das ramificações a gente vai ter que colocar em ordem alfabética, certo? Eu tenho etil, metil e fenil. Pessoal, quem é que vem primeiro no alfabeto? E, M ou F? O E. Então, primeiro eu vou começar pelo etil, ó. Onde é que está o etil? O etil está no carbono 2. Esse cara é o 2-etil. Aí, beleza, você tem o fenil, F vem depois do E no alfabeto, né? Então, o fenil está no carbono 4, 4-fenil. E você tem o metil, né? Estevam, mas eu tenho metil no carbono 3 e no carbono 4. Então, a gente vai ter que dizer onde estão os dois. E aí, eu vou dizer assim, ó, 3,4, porque tem um no carbono 3 ou no 4. Porque são 2 iguais, metil. Então, esse cara é o 3,4, tá bom? Ó, dimetil. Aí, quantos carbonos tem na cadeia principal, hein? 5. Lembra que a partir do 5 a gente começa a pensar de forma matemática. Então, 5 carbonos a gente usa a ideia de penta, só que eu não uso a vogal A, que termina em A. Eu retiro ela, fica o quê? Pente. Pente, certo? Ó, aí lembra da ligação? Eu tenho agora, pessoal, ligação, ó, do tipo dupla. Se eu tivesse só ligação simples, seria o quê? Ligação dupla agora a gente chama de quê? En. Se eu tiver uma ligação tripla, que é o caso que eu não tenho aqui, eu chamaria de in. Então, como eu tenho uma ligação dupla, eu tenho que dizer onde está essa ligação. Essa ligação está entre o carbono 3 e 4. Então, eu vou dizer que o carbono 3 tem a dupla. 3-en, ó. 3-en. E aí, é um ácido carboxílico, termina em quê? Óico. Meu amigo, é só você partir para o abraço agora, pega a alternativa correta lá na sua prova e marca. Belezinha? Então vem cá, pessoal. Vai ficar aqui algumas outras moléculas que você vai ter acesso a esse material para você verificar como é que é a nomenclatura delas, tá? Mas eu quero te mostrar agora uma outra função, certo? Ó, já a gente vai fazer essa questão. Eu quero te mostrar uma outra função que é o seguinte, para a gente também, né, não ficar preso apenas no meu ácido etanol. Eu quero falar desse cara aqui, ó. Esse cara é sensacional, é um cara muito bom, é um cara que aparece na sua prova. Inclusive, pessoal, se você está assistindo essa aula, fique atento, você vai ter que lembrar de um assuntozinho para a prova do Enem. Só um segundinho, senão a garganta do professor vai-se embora, né? Lembre de um assunto na prova do Enem, que o Enem adora, que é o seguinte. O Enem ele gosta de falar um pouquinho sobre oxidação de álcool primário. Álcool primário, já você vai lembrar dessa palavrinha que eu estou lhe dizendo. Ó, álcool, pessoal, o álcool mais conhecido que a gente tem é o etanol, né? Que é o álcool etílico. O etanol ele pode ser usado tanto para fins alimentícios como para fins, né, como combustíveis. O etanol ele tem uma propriedade, né, diversa.
Então a gente pode usar em limpeza doméstica, bebidas alcoólicas, combustíveis e assim por diante, certo? Ó, quais são os efeitos do etanol no organismo? Eu tava doido para falar sobre isso aqui. Por quê, meu povo? Porque já é um assunto que há muitos anos vem caindo no Enem, certo? E além do mais, é um assunto que vai ser recorrente, principalmente por causa desse último evento que a gente teve, né, que foi o caso da adulteração das bebidas, né? Então, assim, você que está se preparando para essa prova tem que ter atenção a isso aí. O etanol, galera, é uma substância orgânica, então tem carbono, né? Se tem carbono, carbono tem afinidade por moléculas do nosso tecido adiposo. Por que, Estevão? Carbono é apolar, as moléculas do nosso tecido adiposo também são apolares. Semelhante de solo semelhante, então a gente consegue absorver bem o etanol. Além do mais, você tem que ficar atento, você tem que ter cuidado. O etanol ele também é muito solúvel em água, certo? E aí o que é que acontece, pessoal? Quando a gente ingere etanol, os efeitos dele podem ser os mais diversos. Botei aqui alguns para você acompanhar comigo. O etanol ele se dissolve facilmente no sangue e se distribui por todo o organismo, causando, a depender da quantidade, euforia, tranquilidade. Sabe por quê? Sabe por quê? O etanol ele provoca euforia, tranquilidade. Vou lhe dizer um negócio. Quando você ingere etanol, preste atenção, isso pode ser até uma questão de biologia na sua prova. O etanol, ele induz, certo, a parada de um hormônio que tem no seu corpo. Um hormônio chamado de antidiurético. Por exemplo, o professor Estevam está bebendo água aqui, né, na gravação dessa aula. O meu corpo ele está absorvendo essa água, certo? Está indo para o meu sangue, né? Nosso sangue é feito de 70% de água. E aí, nós temos aí o nosso sistema renal que filtra o sangue. Nesse processo de filtração, existe um hormônio chamado de hormônio antidiurético, certo? Que esse cara, ele faz com que a gente acabe eliminando essa água. Então, a gente bebe, a gente elimina, a gente bebe, a gente elimina, certo? Quando a gente bebe etanol, o etanol, ele inibe esse hormônio. Então, esse hormônio, ele para de funcionar. Consequentemente, a gente tem um fluxo maior. Porque enquanto o hormônio ele controlava o fluxo, certo, de desidratação, o etanol ele inibe o hormônio, então a gente não tem mais o controle desse fluxo. A gente começa a desidratar muito, por isso quem bebe muito, né, quem ingere bebidas alcoólicas acaba indo sempre ao banheiro, porque desidrata muito. Além de desidratar, que isso causa um desequilíbrio eletrolítico no seu corpo. É a mesma coisa que quando você está fazendo exercício físico, você soa demais, você acaba evaporando água e eletrólitos. Então acaba gerando um desequilíbrio eletrolítico, certo? A gente também tem uma outra situação que o etanol, ele induz a produção de neurotransmissores no seu corpo. Esses neurotransmissores, um dos mais conhecidos de todos, é o que a gente conhece como GABA. Isso aqui, meu amigo, eu estou sentindo, chega me arrepiando todinho. Isso aqui é uma questão na prova de Química e Biologia. O GABA é o ácido gama-aminobutírico. Professor, que nome feio, hein? Pois é. Esse carinha, pessoal, ele faz o que no seu corpo? Quando você induz a produção do GABA, o GABA ele vem aqui ó, no seu sistema nervoso central e ele causa um efeito de depreciação. Ele deprecia o seu sistema nervoso central. Por isso, quando você vê aquele rapaz que está bebendo, né, ele fica todo triste. Por isso que consumo de bebida alcoólica antes dos 18 anos, antes da maioridade, é proibido. Por quê? Porque tem impactos fisiológicos também, viu? Então, cuidado. Olha essa relação social também aí. E é por isso que a gente tem um efeito de tranquilidade. A gente, quando deprecia o sistema nervoso central, a gente perde controle motor, a gente perde o controle emocional, a gente pode até ficar inconsciente, certo? E em casos de abuso do etanol, você pode ter um estado de coma ou morte, tá? Então, o etanol é muito presente na sua prova. Aí, Estevão, beleza, como é que eu sei identificar um álcool na minha prova? Lembra que eu falei que se o carbono ele só faz ligações de que tipo? Simples, ele é um carbono chamado de saturado. Saturado é aquele cara que só faz ligação o quê? Simples. Ó, se seu carbono ele está fazendo só ligação simples, ele tem um grupo chamado de hidroxila ligado a ele, então ele é o quê? Um álcool. Olha essa ruma de álcool aqui, ó, na nossa imagem. Esse aqui é o metanol, esse aqui é o etanol, ó, só ligação simples, todo álcool termina em ol. Esse aqui é o quê, ó? Esse aqui é o prop 2-enol. Esse é o álcool chamado de próprio 2-enol. Eita, que nome difícil, professor. Pois é, ó. Certo, ó. Então,
Quer dizer que para dar o nome dos álcools é semelhante ao que a gente estava fazendo anteriormente, só que a diferença agora é que vai terminar em quê? Em ol, mas todas as regras que a gente viu seguem normalmente, tá? Ó. Então, um carbono met só tem ligação simples, an-ol. Agora vem cá, vamos contextualizar novamente com a prova do Enem? Porque o consumo, né, de bebidas que estavam adulteradas com metanol foi prejudicial para a gente, pessoal. Vamos lá, não vamos pensar nos aspectos sociais. Né? Como é que esse metanol foi parar na bebida? Não é o momento para a gente da química agora discutir isso. Eu quero que você saiba o impacto no seu corpo. Porque a prova do segundo dia do Enem é aquela prova que vai perguntar os impactos fisiológicos. Quando você pega, pessoal, o metanol e o etanol, ó, que é o cara de baixo aqui, tá vendo? Eles são muito semelhantes. São álcools. Lembra? São grupos que têm a mesma estrutura, a mesma característica semelhante. Tudo que eu falei do etanol acontece com o metanol. Só que a diferença é a seguinte. Quando você bebe o álcool que está adulterado com quem, pessoal? Com o seu metanol, o seu corpo ele vai tentar metabolizar o metanol. Metabolizar é transformar aquela substância em um outro tipo de substância para que nosso corpo possa eliminar. E aí a gente, né, fica tudo bem, tudo ok. Só que quando ele metaboliza, ele transforma o álcool em uma outra substância orgânica que você vai ver daqui a pouco comigo, chamada de aldeído. Ei, deixa eu te contar um negócio. Esse metanol, ele vira, sabe o quê? Metanal. Vira um aldeído. Esse metanol, rapaz, ele é temido por todos. É porque você não está sabendo identificar ainda. Sabe o que é o metanol? É o formol. Professor, pelo amor de Deus, professor. É verdade? É verdade. Então quer dizer que o seu corpo, quando você tem contato com o metanol, ele pega o metanol e ele transforma em formol. Formol, pessoal, é tóxico. Se não bastasse isso, o nosso corpo ele não entende que tem que parar o processo de oxidação, de metabolização, tá? Tem uma enzima no seu corpo, uma proteína que faz esse processo de oxidação, chamada de álcool e desidrogenase, e tem outra chamada de aldeído desidrogenase, que pega esse formol e transforma em ácido metanóico. Lembra daquele ácidozinho que a formiga ela picava você? Esse ácido, pessoal, ele vai ser produzido no seu sangue. Então, o seu corpo ele pega o metanol, transforma em formol e depois o formol ele transforma em ácido metanóico. Só que o problema é o seguinte, meu amigo. O metanol, o efeito dele não é instantâneo, não. Então, quer dizer que quando ele é oxidado, quando ele é metabolizado, então você vai anotar isso aí, você vai pegar a caneta e vai botar do ladinho do seu papel, vai botar assim, ó. Álcools primários. Quem são álcools primários? Metanol, etanol. Podem ser oxidados. Oxidados perdem elétrons. Eles podem ser metabolizados. E essa metabolização pode gerar o quê? Formol, que é o metanol, e ácido metanóico. E esse ácido metanóico, ele é tóxico para a gente. Por quê? O nosso sangue, galerinha, o nosso sangue, ele é, certo? Uma substância que tem um pH maior do que 7. Vocês já devem ter ouvido falar sobre pH, né? O que é pH, pessoal? pH, pra gente, certo? É uma escala que vai medir a acidez de uma substância. Já que esse pH é maior do que 7, então quer dizer que nosso sangue ele é levemente básico, tá? Levemente básico. Então, quando o corpo da gente começa a produzir metanol, o nosso corpo ele começa a deixar o nosso sangue muito ácido. Se o nosso sangue, pessoal, fica muito ácido, sabe qual é a consequência disso? A consequência disso é que nossas células elas não resistem em um sangue ácido. Não resistem em um meio ácido. E isso, consequentemente, faz com que a gente tenha uma acidose celular, uma acidose metabólica. As suas células vão morrer. Meu amigo, se sua célula morreu, você morreu. Sabe como é que a gente reverte isso? A gente reverte isso fazendo procedimentos como hemodiálise. A gente reverte fazendo, por exemplo, adição de bicarbonato de sódio. Professor, não estou acreditando nisso não. Bicarbonato de sódio rapaz, o pessoal da medicina às vezes adiciona bicarbonato de sódio no seu sangue. Que é exatamente para fazer o quê? Para corrigir o pH do seu sangue. Para deixar o seu sangue ácido? Não, deixar o seu sangue básico, tá bom? Então, cuidado com esses caras aqui. Você já aprendeu a identificar. Agora eu quero que você avance comigo aqui. Vamos dar o nome desses álcools, ó. 1, 2, 3, met, et, prop, né? Você tem aqui, então, o prop, an,
ó, o propanol. Propanol, ó, certo? E aí, ó, ol porque é o quê? Um ácido? Não, é porque é um álcool, né? Agora preste atenção, você tá vendo que a hidroxila, ela aqui, ó, não está no carbono 1, ela está no carbono 2. Estevão, lembra? O primeiro carbono tem que ser o carbono que tem que estar mais perto da função. Da extremidade mais perto da função. Esse cara aqui é o que está mais perto da extremidade da função. Então aqui você tem o quê? Prop, an, né? Ó, 2, porque a função álcool está no carbono 2, 2-ol. Tranquilo, ó? E aqui, ó, segue a mesma linha de raciocínio, tá? Ó, primeiro carbono é quem? É o da esquerda ou da direita? Ó, vamos pensar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Quando a gente vai numerar, ó, esse é o primeiro carbono. O primeiro 1, 2, 3, 4, 5. Aí você tem, ó, uma ramificação no carbono 3, certo? Só tem um carbono, met, se a ramificação adiciona o termo, il. Isso aqui é o 3-metil, certo? Ó, quantos carbonos tem a cadeia principal? 5, pente, certo? Ó, e aí, fica o quê? Pente, você tem ligação dupla no carbono 3. 3, o quê? En, ok? E aí você tem a função, tá no carbono 2, 2-ol, tá bom? Ó, que é uma cadeia fechada, exemplo, ó. Então, o primeiro carbono da função, segundo, terceiro, é aquele que vai estar mais perto da ramificação, quarto, quinto. Cadeia fechada. Então, esse aqui é o quê? Um ciclo, né? Aí vem, ó, 3-etil, porque no carbono 3 eu tenho 2 carbonos ligados a ele, ó. Met-et, et-il, porque é a ramificação, certo? Ó, ciclo, porque é a cadeia fechada. Aí vem, ó, quantos carbonos tinha a cadeia fechada? 5. Então, 5, ó, met, et, prop, multi, pente, pente. Pente só tem ligação simples no ciclo. An tem um álcool aqui, ó. Então, esse cara é o 3-etil ciclopentanol, tá bom? E aí por diante. Pessoal, vai ter outras moléculas para vocês tentarem também fazer já com a resolução, certo? Agora eu quero fazer uma questão com você aqui, para você entender comigo. Olha só. Ele diz assim na questão para a gente, ó. Quando se substitui um hidrogênio do metano, metano é o quê? É o CH4. Para quem não lembra, metano é o CH4. Eu estou tirando o hidrogênio e estou botando o quê? Um grupo OH. Formei um álcool. Esse álcool só tem um carbono. Então o quê? Met só tem ligação simples, an, ol, metanol. E outro hidrogênio, agora eu vou tirar mais um hidrogênio, certo? Por um radical etil, et, 2 carbonos, il, porque é uma ramificação, ó. Obtém-se a fórmula estrutural de quê? Pessoal, isso aqui é um álcool. Se é álcool, só pode ser letra C ou letra E. Beleza? Cuidado, preste atenção. E aqui, quantos átomos de carbono eu tenho? Ó, 1, 2, 3. 3 átomos, 4 átomos de um E. Então, só pode ser letra o quê? Letra E. Álcool com o quê? 3 átomos de carbono. Certo? Vai ficar alguns exercícios para vocês fazerem em relação à escrita do nome dos álcools. Eu quero te mostrar mais uma função. Então, assim, está bem recheado esse material, com vários exercícios para você fazer, mas eu quero te mostrar uma outra função bem importante, que é o seguinte, ó. O professor caprichou aqui, não foi não, meu amigo? Foi, rapaz. Ó, vem cá. Deixa eu passar para você ver. A gente já falou do ácido, do álcool. Eu quero agora que você veja comigo, ó, uma substância chamada de, certo? Calma. Maria, professor, tenha calma. Ó, aqui, meu povo. Opa, chegamos nele, ó. O famoso aldeído, certo? Pessoal, aldeído. Qual é a diferença do ácido, do álcool e do aldeído? O aldeído, pessoal, é porque na extremidade dele a gente agora tem uma carbonila, não tem? Só que a minha carbonila está ligada com hidrogênio. Quando eu tenho carbonila ligada com hidrogênio, isso aqui vai formar para a gente um aldeído. Tá aqui exemplos de aldeídos, tá vendo? Ó, você tem o nosso primeiro aldeído aqui e nós temos o segundo aldeído. Esteve, qual é a diferença entre um e outro? É apenas o número de carbonos, se tem ligação simples, dupla, tripla. O que que tem aqui, certo? Então, veja bem, acompanhe comigo. Como é que é a nomenclatura? É do mesmo jeito que a gente já vinha fazendo, certo? Só que agora o sufixo, a última parte, vai ser agora ao. A gente vai adicionar esse termo, que é o termo ao, beleza? Quantos carbonos a gente tem aqui, pessoal? 1, 2, 3. Então, o prefixo que a gente usa é prop, met et prop.
só tem ligação simples. Então a gente usa o termo o quê, pessoal? An, certo? E aqui, ó, sempre que for um aldeído, a gente vai usar o quê, pessoal? O sufixo al, tá bom? Olha esse aqui de baixo agora. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então a cadeia principal tem 3. No carbono 2, a gente tem uma ramificação, que é o meu metil. Então esse aqui é o 2-metil propanal, ó. Tá vendo? Metil propanal, certo, ó. Ou então 2-metil propanal. Mais dois exemplos aqui para você, ó. Tem duas ramificações, tá? Ó. Essa parte preta é a cadeia principal, a parte vermelha são as nossas ramificações. Eu tenho aqui, ó, um metil e aqui eu tenho o quê? Um etil. Aqui, ó, eu tenho met-et-prop. Preste atenção. Quando a ramificação aparecer assim, principalmente quando ela tiver 3 carbonos, tá? Desse formato que a gente está mostrando aqui. Isso aqui pode ser chamado de isopropil ou sequipropil, certo? Belezinha? Tenha muito cuidado, tenha muita atenção a isso aqui. Beleza? Então quer dizer que aqui nós temos, ó, um aldeído chamado de quê, ó? 3-etil, porque o E vem primeiro no alfabeto. 4-metil. O metil, ele vem aqui, ó, no meu carbono de número 4, ok? Quantos carbonos a gente tem na cadeia principal? 5. Então, nós temos, ó, 5 carbonos, met, et, prop, multi, pente. Pente, certo? Ó, 2, o quê? En, beleza? Aqui, ó, a função é aldeído, áureo. Esse próximo aldeído, vamos lá? Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Tem 3 etil. No carbono 2, no carbono 3 e no carbono 4. Então a gente usa o termo que aqui, ó. 2,3,4. Tri, porque são 3, tá vendo? Met, porque são ramificações chamadas de metil. E agora vem para o nome da cadeia principal, ó. Met, et, prop, multi, pente. 2,3,4. Trimetil, pente. Só tem ligação simples entre carbonos. Se isso aqui é um aldeído, a gente termina em quê, pessoal? Al. Tranquilo, ó? Então ele diz assim, ó. Pentanal, conhecido também como o quê, hein? Galera, vamos contar. Quantos carbonos eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos, certo, ó? Só que, o que que ele diz aqui, ó? Pentanal, conhecido também como valeraldeído, apresenta a seguinte fórmula molecular. Tá vendo aqui, ó? Ele mostrou o pentanal, certo? Ó, sem as ramificações, porque antes o pentanal ele estava com as ramificações, agora sem a ramificação. Então, se eu não tenho a ramificação, eu tiro 3 carbonos, né? Ó, tinha 3, tirei 3. Aí agora só sobraram quantos? 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só pode ser letra D ou letra E. Quantos hidrogênios a gente tem aqui, pessoal? 1, 3, 5, 7, né? Ó, mais 3, 10. 10. E quantos oxigênios? 1. Então, esse aqui é o quê? Ó? C5H10O. A fórmula molecular dele, C5H10O. Tá vendo? Na cara do Google. É olhar a estrutura, saber dar o nome, saber classificar se é saturada ou insaturada e assim por diante. Mas uma função aqui bastante importante, tá, pessoal, pra gente, que é o seguinte. A acetona. Eu quero só que você saiba reconhecer nesse momento. A acetona é o quê? Quando você tem carbonila, só que entre carbonos, ó. Sempre que eu tiver, pessoal, carbonila entre carbonos, então pra gente isso é uma cetona. Belezinha? Tranquilo? Show de bola? Então, ó, cetona, cetona, cetona. Certo? A nomenclatura, pessoal, segue o mesmo princípio. A diferença é que agora vai terminar em quê? Em ona, ó. Quer ver, ó? Então, esse aqui, ó, met, et, prop, prop, só tem ligação simples entre carbonos. É uma cetona, termina em quê? Ona. Esse aqui é a propanona. Nome também vulgar para acetona. Acetona comercial é a mesma coisa que propanona, hein? Deixa eu te dar uma dica. Né? Você, menina, está assistindo aí, mulher, né? Diga pro seu papai, pro sua mamãe, diga assim, pai, quando você for comprar para minha mãe, né, uma acetona, ou então, mãe, quando você for comprar acetona, né, deixe de usar acetona, sabe por quê? Deixa eu dar uma dica para vocês, pessoal. A acetona,
é uma substância altamente desidratante. Quando a gente passa na unha, quando as mulheres passam na unha para retirar, certo? O esmalte das unhas, o esmalte ele sai, mas também sai água, porque a acetona é totalmente solúvel em água. Então ela acaba se misturando com a água e desidrata, resseca a unha, deixa frágil. Esse já foi um problemazinho, né? Um tópico que caiu uma questão no Enem que eu quero que você saiba, tá? Olha o nome dessa outra acetona. Esse aqui é o quê? Met, et, prop e but. But só tem ligação simples entre carbonos an. Isso aqui é o quê? Cetona, ona. Então, isso aqui é a butanona. Certinho, ó? Pessoal, é isso. Nessa aula de hoje, eu queria apresentar para vocês essas 3 funções orgânicas principais mais a acetona. Quem são as funções que a gente trabalhou hoje? Certo? Ó, nós trabalhamos o ácido carboxílico, nós trabalhamos, certo, o nosso álcool, o nosso aldeído e acetona, tá? Essas são as funções chamadas de oxigenadas. Elas são muito importantes para a sua prova do Enem, certo? A ideia é que você pegue esse material, trabalhe em cima desse material, pratique os exercícios, faça a escrita da nomenclatura para que você consiga, sim, certo? Aplicar tudo isso na sua prova do Enem. E o mais importante é o que eu disse para vocês, são os contextos. Veja que durante a aula a gente falou muitos contextos. Esses são os contextos que são recorrentes na sua prova, que eu quero que você saiba, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você aí que assistiu a nossa aula, certo? Do A Prova Natal. Que você possa desfrutar cada vez mais desse projeto e assim conseguir conquistar a sua aprovação no Enem. Forte abraço do professor Estevão Vilela.